Olá, tudo bem com você? Será que Deus usou mesmo essa mulher como sua profetisa? Será que ela falou movida, inspirada pelo Espírito Santo? Será que nunca enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher numa sociedade em que o protagonismo masculino sempre foi mais conhecido, por ser talvez muito velha, muito jovem? Quem sabe ela deva ter sido criticada em algum momento, deva ter sido alvo de ou zombaria, ou desconsideração. Enfim, será que Deus usou realmente essa mulher como sua profetisa verdadeira? Como saber se ela realmente falou movida por Deus, pelo Espírito Santo? Como saber, como determinar se ela foi de fato uma verdadeira profetisa, ou se estaria, quem sabe, na categoria de falsa profetisa? Que Deus usou mulheres e homens como seus profetas, isso a gente já sabe, porque em toda a Bíblia nós encontramos exemplos de profetas masculinos e profetisas, mulheres, portanto. Agora, será que ela realmente era profetisa de Deus, verdadeira, inspirada pelo Espírito Santo, como os demais profetas também o foram? De quem você acha que eu estou falando? Abra sua Bíblia, estou aqui com a minha, em 2 Crônicas, capítulo 34. E aqui nós vamos encontrar essa profetisa. Na verdade, encontraremos aqui dois exemplos de profetas, e eu creio que esse capítulo é bastante instrutivo com respeito à relação que há entre profetas canônicos e profetas não canônicos. É um capítulo muito bom, eu tenho pregado sobre ele já várias vezes, para falar sobre reavivamento. A atitude do rei Josias aqui neste capítulo é fundamental para levar o reino a um reavivamento espiritual. Realmente é um capítulo muito bonito, é daqueles que eu costumo dizer que são como sermões prontos. Logo no início aqui nós vemos, eu vou resumir a história, até porque aqui meu canal já tem os sermões sobre esse capítulo, em que eu detalho cada passo aqui do reavivamento promovido por Josias, pelo rei Josias. Mas logo de início nós vemos aqui o rei, então, buscando a Deus de todo o coração, fazendo uma reforma aqui no reino de Judá, eliminando a idolatria, os pecados escancarados que havia naquele tempo. Depois nós vemos aqui o rei preocupado com a reforma do templo. Ele viu que o templo precisava de reparos e ele empreende então começa uma campanha para fazer uma reforma ali na casa de Deus. E ao começarem a fazer os trabalhos, eis que encontraram lá dentro do templo o livro da lei na casa do Senhor. Um livro de Moisés, portanto, uma parte da Bíblia Sagrada, escrita por um profeta canônico, ou seja, um profeta que escreveu textos que foram preservados no cânon, fazem parte da Bíblia, portanto. Encontraram lá naquele templo, no templo, o livro da lei, o livro de Moisés. Então Josias escuta a leitura que foi feita, ele percebe que estavam vivendo em desacordo com a vontade de Deus, ele rasga as vestes, símbolo de humilhação, de arrependimento, e se propõe a obedecer. Eu gosto desse verso aqui, olha só, ele fala assim, que Deus não estava feliz com o reino, com o povo, porque eles não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro, verso 21 do capítulo 34 aqui de 2 Crônicas, fazer tudo. Num momento, numa sociedade, numa cultura em que as pessoas se atrevem a dissecar a Bíblia, a selecionar dela partes que eles consideram inspiradas e deixarem de lado outras que passam a ser tidas como não inspiradas, geralmente aquelas que condenam suas práticas, seus pecados. Numa sociedade como esta, relativista, que se atreve, eu disse, repito, se atreve a editar a Bíblia, a selecionar o que consideram como válido ou não. Aqui nós vemos a atitude de um verdadeiro servo de Deus, para obedecer tudo o que está na palavra de Deus. Mas Josias faz mais do que isso. Naquele tempo vivia ali em Judá, em Jerusalém, na cidade baixa de Jerusalém, uma profetisa chamada Hulda. Não sabemos muita coisa sobre ela, exceto que era uma profetisa e, obviamente, mulher. E o rei Josias envia seus servos para buscarem conselhos com essa profetisa.
Eu acho muito interessante isso aqui, porque neste capítulo nós vemos então a inter-relação entre um profeta canônico, já falecido fazia tempo, obviamente, Moisés, mas que ainda falava e ainda nos fala por meio de seus escritos inspirados. Então ali estava Moisés, o livro da lei que foi encontrado na casa do Senhor. Então nós temos ali Moisés representado, um profeta canônico. Mas vivia naquele tempo uma profetisa não canônica. Ou seja, alguém que, diferentemente de Moisés e outros autores como Isaías, Jeremias, Malaquias, Paulo, João, não escreveu algo que foi preservado no cânon. Então nós podemos considerá-la como uma profetisa não canônica. Outros exemplos. Noé. Você não tem um livro de Noé. Natã. Você não tem uma carta, livro de Natã. Novo Testamento. João Batista. Nós não temos uma carta, um livro de João Batista, mas todos esses que eu mencionei, posso mencionar aqui as filhas de Filipe também, no Novo Testamento, mulheres que profetizavam, Débora no Antigo Testamento, todos esses foram igualmente usados e inspirados pelo Espírito Santo naquilo que pregaram, naquilo que falaram, naquilo que ensinaram, na sua missão de profetas e profetisas. Então, a inspiração, o processo em que Deus concede orientação para esses profetas é praticamente o mesmo. Todos eles falaram movidos pelo Espírito Santo. Agora, nós entendemos que a Bíblia Sagrada, o cânon, ele está acima de tudo. É a nossa suprema regra de fé e prática. Note que Josias busca conselhos de Hulda para saber como praticar o que está escrito na Bíblia. Essa é a relação correta que deve existir entre profetas canônicos e não canônicos. A Bíblia sempre é o alvo, sempre é a orientação superior, suprema, mas os profetas não canônicos não deixam de ser importantes pelo fato de não terem escrito coisas, textos, orientações, cartas, livros que constam da Bíblia Sagrada. Os profetas não canônicos, eles orientam também o povo de Deus. Eles repreendem quando necessário. Olha o exemplo de Natã, né? João Batista. Eles são servos de Deus tanto quanto o foram os profetas canônicos ali na Bíblia, como alguns que eu já citei aqui, e cito outros, Daniel, Abacuque e por aí vai, né? Que interessante isso aqui. O rei não desprezou a profetisa, o rei deu valor a ela. O rei sabia que as orientações que viriam de Hulda seriam inspiradas pelo mesmo Espírito Santo que inspirou Moisés a escrever o livro recém-descoberto aqui nessa história. O que devemos fazer hoje, então, com a profetisa Ellen White? Nós, os adventistas, que cremos que Deus a usou como uma serva dele para trazer orientações e nos levar de volta à palavra de Deus. Sim, porque ela mesma dizia, se considerava como uma luz menor, uma pequena luz que ilumina, que leva as pessoas para a luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Ellen White sempre exaltou a Bíblia como a suprema regra de fé e prática para os adventistas, para todo mundo. Você perceberá, por exemplo, quando ler o livro Nisto Cremos ou o Tratado de Teologia, que são obras oficiais da Igreja Adventista e que sistematizam ali nossas crenças bíblicas fundamentais, as doutrinas que nós obedecemos e seguimos, você perceberá que todas elas são baseadas na palavra de Deus. Já disse isso aqui e repito, eu ministro estudos bíblicos há 30 anos pelo menos. Eu gosto desse ministério. E você pode perguntar a todos os meus alunos dos cursos bíblicos se alguma vez eu utilizei um texto sequer de Ellen White em nossos estudos bíblicos. Se há um estudo bíblico, é a Bíblia. Ela é que fala, ela é que orienta. Mas eu sou grato a Deus pelos conselhos, pelas orientações, pela motivação para estudar a Bíblia que me vem dos escritos de Ellen White, que eu também tenho lido e estudado há pelo menos 30 anos. Até hoje não encontrei contradições ou algo que estivesse em desacordo com a palavra de Deus. Se eu encontrasse, obviamente, eu deixaria de lado os escritos de Ellen White, porque, segundo a Bíblia, Isaías 8,19, segundo a Bíblia, o maior critério para que nós possamos aceitar ou rejeitar um profeta, um dito profeta ou profetisa, é que a sua mensagem esteja de acordo com a palavra de Deus. Tudo que esse profeta ensina, escreve, deve estar de acordo com a revelação prévia e superior, que é a Bíblia Sagrada. E o que eu leio, que eu estudo já há 3 décadas nos textos de Ellen White, graças a Deus está tudo de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Eu acho curioso que muita gente que frequenta igrejas pentecostais, por exemplo, lá dizem haver vários e vários profetas e profetisas. Quando nós dizemos que tivemos
uma profetisa em nossa história denominacional, eles acham estranho isso. E muitos se põem a criticar sem possivelmente ter lido um livro dela, de Ellen White. Eu prefiro agir como agiu Josias, né? Como agiu aqui o rei Josias. Ele sabia que vivia naquele tempo uma profetisa, não canônica, mas uma profetisa de Deus, e ele então foi em busca de conselhos dela. Certamente que eles submeteram essa mulher também aos testes bíblicos que fazem com que nós tenhamos a segurança de que estamos diante de um profeta de verdade, um profeta de Deus verdadeiro. Testes que você deveria conhecer também, todos nós. João, ele diz em uma de suas cartas, 1 João, que nós temos que provar os espíritos para ver se procedem de Deus. Como prová-los? Pela Bíblia. Lembro de alguns agora, alguns testes. As profecias que esse profeta, quando fala do futuro, ele anuncia, devem se cumprir. Se uma profecia falha, saiba que esse profeta não vem de Deus, porque Deus é infalível. Muitos profetas, pretensos profetas, disseram lá na virada do milênio, 1000 passará, 2000 não passará. Passou, já faz 23 anos. Muitos previram o fim do mundo para 2015 e vão marcando datas e fazendo suas previsões, e elas falharam. Conheço um casal de amigos que muitas vezes ouviu em sua igreja pentecostal que eles engravidariam e teriam um filho. E os anos foram passando e várias profecias dessas foram falhando. Graças a Deus, nós estudamos a Bíblia com eles, oramos muito por esse milagre e eles, já na Igreja Adventista do Sétimo Dia, batizados, eles tiveram a alegria de ter, pouco depois, um casal de crianças, um casal de gêmeos, uma menina e um menino. Veja, falsos profetas, falsas profecias que as pessoas esquecem. Só que essas falhas deveriam ser um critério também para determinar que são falsos profetas os que fazem esse tipo de profecia que não dá certo, que falha. A vida deles deve estar de acordo com a revelação de Deus. Como é possível aceitar um profeta que, hoje, tendo toda a revelação ao alcance na Bíblia, profetiza, por exemplo, coisas como: eu fui ao inferno e vi as almas queimando lá, ou fui para o paraíso e vi as almas das pessoas já na glória, sendo que a Bíblia não ensina isso. Profetas que dizem que o sábado foi abolido, que podemos comer de todas as coisas, de tudo, porque o que entra pela boca não é o que contamina, mas sim o que sai, e interpretam o texto de modo totalmente equivocado, distorcido. Como aceitar um profeta ou profetisa modernos que ensinam coisas contrárias à Bíblia Sagrada? Não tem como, o Espírito Santo não se contradiz. O mesmo Espírito que falou coisas para Moisés, para Paulo, para os demais autores bíblicos, deve falar coisas coerentes, em harmonia com aquilo que ele falou no passado. É o mínimo para que nós possamos aceitar um profeta ou profetisa que se diz usado por Deus. Há outros elementos que ajudam a determinar se um profeta ou profetisa vem de Deus, e por isso é preciso conhecer muito bem a Bíblia. Ela é a regra, ela é a régua, ela é o aferidor, é aquilo que determina realmente, que nos ajuda a provar os Espíritos, como João nos incentiva a fazê-lo. Então você precisa conhecer a Bíblia e evitar os dois grandes problemas nos quais podemos incorrer. Primeiro, rejeitar todos os profetas como se fossem falsos. E o segundo, aceitar todos como se fossem verdadeiros. Nós precisamos fazer prova, sim. Jesus mesmo disse, que nos últimos dias haveria falsos profetas. Se haveria falsos profetas, é porque também haveria o verdadeiro. Como saber qual é qual? Pela palavra de Deus. Então, eu imagino que a semelhança de Ellen White, que mesmo em seu tempo, e depois de morta também, é criticada, calúnias são levantadas contra ela, pessoas usando a internet levantam muitas inverdades, fake news, e mentem muitas vezes descaradamente, distorcendo coisas que ela escreveu, tentando apresentá-la sob uma falsa impressão de que ela fosse alguém que sofria surtos psicóticos ou coisa parecida. Como poderia uma mulher psicologicamente abalada escrever livros sobre medicina, sobre nutrição, sobre teologia tão maravilhosos? Eu desafio você, por exemplo, a ler o livro Ciência do Bom Viver, ou então a coleção Mente, Caráter e Personalidade, e me dizer que essa mulher escreveu sob influência de espíritos maus ou sob algum tipo de abalo emocional, psicológico.
Não seria possível tamanha coerência vinda de uma pessoa que tivesse algum tipo de problema psicológico, alguma coisa assim. Os livros dela são fantásticos. Quando lemos a coleção, a série Conflito, nós temos uma visão mais ampliada ainda da palavra de Deus e, repito, sentimos o desejo de conhecer cada vez mais a Bíblia Sagrada. Porque um fenômeno interessante da leitura dos livros de Ellen White é justamente esse. Eles nos levam à Bíblia. Eu costumo dizer que se o diabo usou essa mulher como seu instrumento, ele deu um tiro de canhão no próprio pé. Porque as pessoas que leem os livros de Ellen White, repito, sempre desejam conhecer mais a Bíblia. Procuram ter uma vida mais consagrada, procuram cuidar mais da saúde para ter uma mente clara para discernir a voz de Deus que nos fala pelo Espírito Santo. Enfim, as pessoas que seguem as orientações de Ellen White em seus muitos livros, elas têm mais saúde, têm mais comunhão com Deus e conhecem mais a Bíblia. Isso tudo estatisticamente comprovado. Como pode ter sido um instrumento de Satanás alguém que traz tantos benefícios espirituais como esses e que nos aproxima de Deus por meio daquilo que escreveu e com os conselhos que nos deu? Veja, é lamentável que pessoas que não conhecem esse patrimônio tremendo dos escritos dela se atrevam a criticá-la, a difamá-la nas redes sociais e, pior ainda, são os muitos que seguem essas pessoas que não conhecem esse tipo de literatura, as instruções dadas por Deus por meio dela, que passam a acreditar nessas pessoas que não conhecem ou que têm algum tipo de raiva, de restrição, por qualquer outro motivo, talvez até emocional, e não se dão o trabalho de ir diretamente à fonte para conhecer esses materiais, esses escritos. Façamos como o rei Josias. A palavra de Deus, a lei, o livro da lei, sobretudo, nossa regra de fé e prática. Mas aproveitemos também os conselhos da profetisa, como ele fez com Hulda, como aquela geração fez com Hulda, e foi tremendamente abençoada por Deus por seguir os profetas que ele enviou, por dar crédito e ouvidos às orientações dos profetas. Paulo nos diz: não desprezeis as profecias, analisem tudo e retenham o que é bom. Ele disse isso aos Tessalonicenses. Faça o mesmo. Não despreze as profecias de antemão. Analise tudo à luz da palavra de Deus e guarde aquilo que for bom para você. Se você descobriu que é um conteúdo que realmente está de acordo com a palavra de Deus, que é nobre, enobrecedor, te aproxima de Deus, guarde isso na mente, no coração. Dedique tempo para isso e menos para coisas superficiais, coisas que não enobrecem, coisas que não edificam. E leia, estude e peça a Deus que lhe mostre se aquilo que é ensinado vem de Deus, como diz lá em João, se aquilo vem de Deus ou se o autor falou por si mesmo. Se vem de Deus, é um tremendo presente. Se é algo que vem de Deus e você despreza, você está perdendo um tremendo privilégio. Agora, se você descobriu que não vale a pena, você perdeu algum tempo, mas descartou um falso profeta e vida que segue, não é verdade? Deus nos ajude a ter a atitude de Josias. Deus nos ajude a dar valor aos seus profetas, tanto canônicos quanto não canônicos, tanto os antigos quanto os mais contemporâneos, porque a Bíblia previa e prevê que o dom profético permaneceria até o fim da história, até a volta de Jesus. Isso está na Bíblia. Então, desprezar os profetas com base em preconceito e na opinião de outras pessoas é correr um risco muito grande de perder a bênção que Deus oferece por meio deles. Deus nos ajude a seguir a voz profética que vem do Espírito Santo, ser orientados por ela e ser gratos um dia pessoalmente a Jesus por ter nos dado esse presente que é o legado profético. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.